nasceu aqui. Vem Jesus, transforma, muda a sua história, faz ele feliz. Vem Jesus, liberta o coração do nordestino, o homem do menino que nasceu. Vem Jesus, transforma, muda a sua história, faz ele feliz. Vem Jesus, transforma, muda a sua história, faz ele feliz. Meu chamado como missionária começou desde a minha adolescência. Meus pais não eram evangélicos, mas eles foram evangelizados, e aí foi como eu tive acesso ao evangelho. Mas só na minha adolescência foi a parte que eu conheci Jesus Cristo de verdade, de fato. Eu achava que só eu tinha dor, que as coisas só aconteciam comigo. E foi lá, na minha adolescência, em que, ao mesmo tempo que eu estava sofrendo, foi ao mesmo tempo que também Cristo me encontrou. E por que eu digo que foi na minha adolescência que tudo começou? Porque foi na minha adolescência que eu comecei também a ler a Bíblia de fato e de verdade. Sempre eu prometi a Deus, se eu passar de ano, eu fazia essas barganhas com Deus. É impossível a gente fazer barganha com Deus, Deus tem tudo. Mas eu sempre fazia essa barganha com Deus. Se eu passar de ano, eu vou ler a Bíblia. E tudo isso foi se encaixando. E aí todo ano eu ia passando e nunca eu cumpria isso com Deus. Mas aí um ano eu disse, não, Senhor, eu vou começar a ler a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia e me interessar. E foi aí que foi despertando mais essa questão de evangelismo em mim. Mas eu ainda não tinha certeza, eu ainda tinha muitas crises emocionais, crises também de identidade, e eu precisava de fato ter essa confirmação. Eu tinha cerca de 15 para 16 anos de idade, e aí eu fui para um seminário que era extensão, já era uma extensão de Natal, que era em Currais Novos, mas passou a ser em Acaria. Eu comecei a ir junto com alguns irmãos da igreja. Os irmãos desistiram e eu acabei continuando. Comecei a amar de tal forma que eu comecei a querer ensinar as outras pessoas aquilo que eu estava aprendendo. E foi aí que eu fui indo, fazendo reflexões, pregações, e eu conheci Jardim desde a minha adolescência também. Desde criança eu vinha para cá, acompanhava o trabalho missionário. Inclusive já faz mais de 10 anos que esse trabalho está aqui, esse trabalho batista da convenção está aqui em Jardim de Piranhas, e nós no momento somos congregação ainda, mas já faz muitos anos que nós estamos caminhando. Em 2023 eu recebi um convite, na verdade esse convite já estava sendo feito a mim por Juscelino, que aos poucos ficava dizendo que precisava de um missionário lá e que ele queria ficar só auxiliando. E aí foi quando esse convite de fato chegou a mim em relação a Jardim. Raíla, você quer ser missionária da Congregação Batista de Jardim? E aí foi um desafio que eu abracei. Desde que nós chegamos aqui em Jardim, o meu propósito aqui era justamente ajudar essa igreja em alguns aspectos, entre eles evangelismo, implantar os PGMs, também fortalecer mais os ministérios que já existiam aqui na igreja, como os de louvor, e nós temos feito tudo isso. Quando eu cheguei aqui em Jardim, nós passamos a implantar um projeto de missões nacionais, que é o programa Viver. Nós nos baseamos no projeto em si e estamos aplicando aqui na cidade de Jardim de Piranhas, que é um projeto que busca tirar as crianças do mundo das drogas, também trabalhando na prevenção disso, também trabalhando com a questão ética da criança social. E nós aqui, para a realidade de Jardim de Piranhas, nós trazemos o futebol e o balé como duas ferramentas para esse trabalho funcionar. O futebol, ele acontece todos os sábados, das 8 às 11 da manhã. As turmas são separadas. O balé também funciona no sábado, na parte de 1 às 3 da tarde, com as turmas separadas. O meu encorajamento para você que está sendo chamado para o ministério missional, de missões, eu digo a você, primeira coisa que eu gosto de falar em relação a isso, eu não romantizo, porque realmente é um trabalho árduo, um trabalho que tem dificuldades, é algo que você vai ter que dizer não a você mesmo, mas vale a pena. É andar para trás,
se você não está cumprindo o seu chamado, aqueles que são chamados de fato não conseguem viver suas vidas felizes e em paz. Até o dia em que você disser sim, dar a sua vida para o chamado. É esse o meu conselho para a sua vida. E certa vez eu orei a Deus e disse: Senhor, me mostre que o Senhor está comigo nesse trabalho. E aí, do nada, Deus mandou uma pessoa, ligou para mim e disse: Raíla, nós estamos aí ajudando você, querendo ajudar você a uma ação missionária. E aí já fui marcando a data e aí Deus foi me mostrando. E eu disse às pessoas que me ajudaram, né, vocês foram respostas de oração. Então, vai com medo mesmo. Se você é tímido, peça a Deus que tire sua timidez. Se você está com medo, Deus, Ele é ajudador, Ele é especialista em ajudar aqueles que estão com medo. Mas não deixe de cumprir aquilo que Deus chamou a sua vida. Deus te chamou, porque é andar para trás. É um conselho que eu dou para você. Eu atualmente tenho 25 anos de idade e eu queria resistir no começo, mas Deus sempre foi trabalhando em mim. Eu era muito tímida, Deus foi trabalhando. Eu não tinha esposo, Deus foi trabalhando. Deus me deu um esposo. Eu não tinha uma formação, eu não tinha como ter um meio de vida, Deus foi me mostrando meios de vida. Eu não tinha transporte, Deus foi mostrando. Então, cada vez mais que nós vamos escolhendo outras coisas além de Deus ou acima de Deus, dá errado. Nós não somos de fato felizes. E eu posso dizer para vocês, é por amor. Missionário é por amor. Não envolve somente um financeiro. É amor à obra de Deus. Missões Estaduais 2024. Tudo para Ele. Acesse euproclamo.com, faça sua contribuição e tenha acesso a todo o material da campanha.